Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina deste trimestre, como já temos visto aí, estudando o tema da aliança, tanto a lição dos jovens, a contexto bíblico, quanto a lição de adultos. Temos então visto esse assunto. Próximo trimestre, eu já tenho também aqui anunciado para vocês, nós teremos aí temas diferentes. A lição de adultos trará o tema descanso em Cristo e a de jovens, sexualidade na Bíblia. Assuntos muito importantes, faça planos aí de ter o alimento diário para você, para que você seja motivado todos os dias a ter um contato com a palavra de Deus. Porque esse é o propósito da lição da Escola Sabatina, desde que ela foi criada lá por Tiago White, no século XIX. Levar os membros da igreja a um contato diário com a palavra de Deus. O tema da semana, a nova aliança, e o verso para memorizar diz assim, é Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você perceberá que, na verdade, não se tratava de uma aliança diferente da aliança antiga. O que é esse nova? Por que ela é chamada de nova aliança? O resumo da semana é esse aqui, ó. Quais as semelhanças e paralelos existem entre a aliança antiga e a nova? Qual é a função da lei na aliança? Com quem foram feitas as alianças? O que o livro de Hebreus quer dizer com a expressão superior aliança? Veremos isso lá mais para o final da recapitulação, Hebreus 8, verso 6. E que relação existe entre a aliança e o santuário celestial? Esses, então, foram tópicos tratados durante a lição desta semana. Na parte de domingo, eis aí vem dias. E eu quero ler com você esse texto, porque é muito bonito, muito interessante. Ele já dá praticamente o tom da lição dessa semana, que é Jeremias, capítulo 31. Abra lá a sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 31, vamos ler aqui os versos 31 a 34. Jeremias 31, 31 a 34. Diz assim o texto: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você percebe que os elementos essenciais da aliança estão aqui presentes. Perdão, graça, lei, obediência. Mas, infelizmente, o antigo Israel acabou quebrando essa aliança. Não foi fiel, como na comparação aqui, Deus sendo o esposo e Israel a sua esposa. A esposa não foi fiel ao esposo, ao marido. Ela acabou se prostituindo com outros deuses, com outras culturas. E neste caso, então, Deus vai propor uma nova aliança por meio do sangue de Cristo, é o que veremos logo a seguir. Essa nova aliança tem os mesmos aspectos essenciais: graça, perdão e fidelidade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus lá no Evangelho. Portanto, essa nova aliança, ela é nova para outras pessoas que vão compreendê-la adequadamente. Isso nos faz pensar, por exemplo, quando Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Só que essa mesma frase está lá em Levítico. Então não era exatamente um novo mandamento em essência, era uma nova compreensão de uma antiga lei, uma lei eterna. Uma nova aliança no sentido de que ela seria renovada por meio de Cristo, mas é a mesma aliança que Deus sempre quis estabelecer entre ele e os seres humanos, aqueles que aceitam o seu plano de salvação e a vida conforme as orientações, os mandamentos de Deus em sua palavra. Isso é muito interessante, é importante entender então que a aliança não era ruim, nunca foi ruim, a aliança não se tornou antiga porque ela fosse ultrapassada ou ruim, a aliança sempre foi boa, sempre teve como base a graça de Deus e a fidelidade aos mandamentos, mas ela se torna nova
por causa da compreensão renovada em Cristo e essa nova aliança feita com novas pessoas, com a igreja cristã, com pessoas que pertenciam a todas as culturas e povos, agora eram incluídos também nessa aliança. E ela se torna, é necessário que ela seja renovada porque ela foi quebrada, como eu já disse. Outro texto que a lição de domingo nos pede para ler é Mateus capítulo 5, versos 17 a 28. É um trecho bem razoavelmente longo aqui, mas que traz verdades muito profundas. Mateus 5, 17 a 28. Diz assim o texto. Vamos começar aqui com o verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, pequenos caracteres aí, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Isso aqui é interessante porque quando se fala em justiça, muita gente já pensa nos fariseus, que eram estritos, obedientes à lei, obedientes à palavra, à lei de Moisés. Só que a justiça que excede tudo isso é a de Cristo. Então, se não tivermos a justiça de Cristo, que é perfeita, de nada valerão nossas obras, aquilo que nós fizermos, a nossa obediência parcial. Enfim, a justiça que excede a toda a justiça humana é a de Cristo. É dessa que nós precisamos. Verso 21. Aqui é interessante porque nesse sermão Jesus começa a ampliar o sentido da lei. Jesus que deu a lei a Moisés, Jesus que entregou as tábuas da aliança, ele sendo o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Eu Sou, porque lá na sarça ardente você se lembra que Jesus, em Êxodo 3,14, ele se identifica como sendo o Eu Sou, o grande Deus, o eterno, ali no hebraico é Anihu. E no Evangelho, João 8,58, ele mais uma vez se identifica como sendo o Eu Sou. Antes que Abraão existisse, Eu Sou. Aí em grego, ego eimi. Prova de que aqueles judeus entenderam muito bem as palavras de Cristo é que eles pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo por blasfêmia. Porque ele estava se dizendo, se fazendo Deus. Seria uma blasfêmia realmente se Jesus fosse apenas um homem, um revolucionário, um profeta, um sábio, um filósofo. Mas como ele é Deus de fato, aquilo não foi blasfêmia, era pura verdade. Então esse mesmo Deus que no Monte Sinai deu a lei nas tábuas, é o Deus que aqui no Monte das Bem-aventuranças, no Monte do Sermão da Montanha, é quem agora amplia o sentido da lei. E é muito interessante ler isso aqui com bastante atenção, porque é profundo isso aqui, é muito profundo, esse sermão de Cristo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate ou não matarás, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, quem era ele para dizer isso, né? Eu, porém, vos digo, ele era Deus. Somente o Deus que deu a lei poderia dizer, eu, porém, vos digo, tem mais do que isso, olha só. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, no sentido maldoso, pejorativo mesmo, estará sujeito ao inferno de fogo, ao lago de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Deus amplia o princípio do mandamento. O mesmo Deus. Eu, porém, vos digo,
todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Então vejam como Jesus realmente ele não dá uma nova lei, não aboliu a antiga lei. Ele amplia o sentido, o princípio por trás das letras, e assim a compreensão com relação aos mandamentos, que quando dizem não mate, é mais do que isso, também você pode matar com palavras, que quando dizem não adulteres, não adulterarás, mas é mais do que isso, um olhar impuro, um desejo cobiçoso, sexual, para outra pessoa que não é o seu cônjuge, isso também constitui ali violação do princípio do mandamento. Então é muito interessante ler isso aqui e perceber, lembrar das palavras de Cristo, de que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, dar o exemplo de cumprimento da lei. Nós temos em Cristo, então, esse perfeito exemplo do cumprimento da lei por amor. Na segunda-feira, a obra no coração. Então, na verdade, aqui é dito, né, em Oséias, e confirmando que já lemos em Jeremias 31 também, que ele queria inscrever a lei não mais em tábuas, apesar de que as tábuas de pedra representavam a eternidade dos mandamentos, a perenidade. Hoje, quem sabe, poderia ter usado um material como aço inoxidável, alguma coisa assim, mas é a ideia de permanência, de eternidade, durabilidade. Mas Deus queria e quer muito mais do que isso. Ele quer escrever esses princípios eternos, que são uma proteção para a nossa vida, uma bênção para nós, em nossa mente e em nosso coração. Isso representa, coração também frequentemente na Bíblia representa os pensamentos mais íntimos. Deus quer escrever em nós, dentro de nós, no mais profundo dos nossos pensamentos, essa lei. E aqui em Oséias é apresentada a figura de um esposo fiel à sua esposa. A proposta da aliança é justamente essa, assim como eu já falei aqui nessas recapitulações, né? Esse símbolo aqui do casamento, a aliança, ele representa essa palavra de honra que nós demos diante do altar de Deus para nosso cônjuge, de que seríamos fiéis em todas as circunstâncias até o fim, até a nossa morte. Então, a aliança que Deus propõe com o seu povo, ela é comparada com essa aliança do casamento. Deus sendo o esposo e a igreja, o seu povo, sendo a esposa. Isso exige aí uma relação de fidelidade. Se espera isso daqueles que entram na aliança. E a garantia, né, de que nós realmente poderemos ser fiéis ao nosso Deus e de que saberemos qual é a vontade dele para conosco e o que ele espera de nós, é de que nesse processo ele vai inscrever em nossa mente e em nosso coração sua lei, seus mandamentos. Isso de escrever em nosso coração a lei significa ter um novo pensamento, novos pensamentos, uma nova cosmovisão, passar a enxergar o mundo de outra forma, por meio de, através dos mandamentos de Deus, através dos princípios sagrados e eternos de Deus, da palavra de Deus. Então eu espero realmente, oramos por isso, né? Oremos por isso, para que Deus realmente escreva em nossos pensamentos, em nossa mente, em nosso coração, sua lei, seus princípios eternos, para que nós possamos nos pautar por eles, viver por eles e com certeza ser muito mais felizes por viver assim. A lição de terça-feira fala da antiga e da nova aliança. E o texto com que a lição é aberta aqui é Isaías 56, 6 e 7. Eu acho muito interessante esse texto também, esses dois versos que dizem assim. Já começa mencionando os estrangeiros, ou seja, a graça é inclusiva, é para todos os povos. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos, olha aí, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6 e 7. Note então que todos os povos estavam incluídos nesse oferecimento de graça e de uma vida mais plena, à luz das orientações de Deus, dos seus mandamentos. Os estrangeiros, todos os que quisessem guardar o sábado, os mandamentos de Deus, estariam incluídos na aliança. Infelizmente, como nós já vimos e entendemos, os judeus, a boa parte deles, pelo menos, acabou entendendo que isso era
uma prerrogativa só deles, era uma exclusividade deles e quiseram guardar as bênçãos para si, quando na verdade o plano de Deus era de que esse povo escolhido pela graça dele fosse um mostruário, fosse luz e sal da terra, para que o mundo fosse abençoado por meio deles. Foi dito a Abraão isso, lembram? Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, ou seja, a aliança seria estendida para todas as pessoas que quisessem se unir ao povo de Deus, tornando-se também povo de Deus, adotados nessa família, na família de Deus. O plano de Deus não mudou, a aliança não mudou, ela se renovou em Cristo, e Deus espera então, como diz lá em Hebreus, e a lição de quarta-feira, que uma aliança superior nos alcance, a fim de que nós hoje possamos ser o Israel de Deus, levando essa mensagem de esperança à humanidade. Então a lição de quarta-feira diz o seguinte, os textos para ler eram Hebreus 8, 6, 7 e 8, versos bem interessantes, e o comentário diz assim, o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé, como diz Hebreus 4, 2. A superioridade da nova aliança sobre a antiga é que Jesus, que havia sido revelado por meio dos sacrifícios de animais da antiga aliança, do santuário de Israel antigo lá, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade da sua morte e ministério sacerdotal. Então a lei cerimonial, aquelas cerimônias do santuário, encontram cumprimento em Jesus. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova. Nunca mudou. Contudo, na nova, há uma revelação maior e mais completa do Deus da aliança e do amor que ele tem pela humanidade caída. É superior no sentido de que tudo que havia sido ensinado por meio dos símbolos e do sangue de animais lá do antigo santuário, do Antigo Testamento, teve cumprimento em Jesus, cuja vida sem pecado, morte e ministério, sumo sacerdotal, foram simbolizados no serviço do santuário terrestre. Por isso que Jesus, em João 1,29, foi identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, de fato, em Jesus, todas aquelas cerimônias do santuário estavam sendo, então, cumpridas. Elas apontavam para ele, e não é à toa que Hebreus 8,5, Hebreus 10,1, até se refiram àquelas cerimônias como sombras das coisas que viriam. Era uma representação da realidade que se cumpriu, que se confirmou em Cristo. O Cordeiro de Deus que derramou seu sangue no altar chamado cruz, na cruz do Calvário. E quinta-feira, o sacerdote da nova aliança. O texto é Hebreus 10,4, e aqui diz que o sangue do Salvador confirmou a nova aliança, tornando antiga e nula, ou nula, a antiga aliança sinaítica e seus sacrifícios, lá do antigo santuário. É por isso que em Mateus 27:51 aparece um detalhe curioso na narrativa da morte de Cristo, que se nós não conhecêssemos o santuário, antigo santuário, não faria muito sentido ela ter sido incluída naquela narrativa ali. É dito que quando Jesus morreu na cruz, o véu, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. E era uma cortina grande, grossa, de um tecido resistente. Não foi de baixo para cima, como poderia ter sido feito talvez por alguns homens fortes, mas não, ela se rasgou de alto a baixo, numa clara indicação de que aquilo foi um fenômeno sobrenatural, não foi feito por seres humanos. E por que isso foi incluído ali? Deus estava com isso indicando que aquele santuário terrestre estava naquele momento perdendo a sua validade, a sua vigência. Dali para frente entrava em ação o santuário celestial, do qual o da terra era apenas uma cópia, uma representação. O verdadeiro Cordeiro morreu no altar da cruz do Calvário. O verdadeiro sumo sacerdote estava agora, após a ressurreição, indo para o santuário celestial e após os 40 dias que permaneceu aqui na terra ainda orientando sua igreja, assumindo sua função sumo sacerdotal no santuário celestial. Primeiramente no lugar santo, depois de 1844, ali ministrando no lugar santíssimo. O santuário terrestre prefigurava tudo isso, toda essa realidade que se cumpriu em Jesus. Por isso, na narrativa está ali esse fato, esse detalhe interessante do véu se rasgando de alto a baixo. A nova aliança foi feita em Cristo. O sangue de Cristo é superior, obviamente, ao sangue de animais que eram apenas uma sombra, um tipo. A realidade é Cristo. O santuário celestial
é a realidade que nos oferece o perdão. Aquele santuário terrestre era apenas uma prefiguração. O perdão sempre foi possível por meio do sangue de Cristo, por meio do seu sacrifício. E é por isso que a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, esse sacrifício já estava previsto desde antes do pecado. Não foi uma emergência para Deus. Deus já havia estabelecido um plano para salvar a humanidade caso ela caísse, caso ela pecasse. E louvado seja Deus porque esse plano foi cumprido em Jesus Cristo. Sejamos gratos pela aliança, pela antiga aliança, pela nova aliança renovada por meio de Cristo e que alcança toda a humanidade e alcançou a você e a mim também. Neste momento nós temos certeza de que podemos, pela fé, com nossas orações, entrar no santuário celestial e ali receber o perdão de nossos pecados, estabelecer uma aliança com Jesus e assim viver à luz de suas orientações e de seus mandamentos. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela aliança que Tu firmaste conosco por meio do sangue de Cristo. Obrigado pela renovação dessa aliança, que continua sendo uma aliança de graça, uma aliança de salvação, uma aliança de perdão, mas também uma aliança que envolve a inscrição da lei em nossa mente e em nosso coração, para que possamos ser fiéis aos Teus mandamentos. Por amor, em reconhecimento do Teu amor provado, concretizado na cruz do Calvário. Dá-nos, ó Deus, poder e disposição para ser fiéis a Ti e, por favor, Senhor, inscreva em nós os Teus mandamentos, na nossa mente, no nosso coração, para que possamos ter novos pensamentos, uma nova forma de ver o mundo e viver dessa forma, como Tu queres. Obrigado por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, até semana que vem com a recapitulação da lição 11. E não se esqueça, faça planos para ter a nova lição já com você, a fim de que a Bíblia faça parte de sua vida todos os dias. Grande abraço, que Deus abençoe grandemente você, a sua vida e também a sua família.